A colina histórica de São Januário está fervendo como poucas vezes se viu. Tomada por um turbilhão de sussurros, boatos de bastidores e uma ansiedade que consome o peito de cada torcedor que vive e respira a Cruz de Malta. Nos últimos dias, as conversas de botequim, as redes sociais e as arquibancadas virtuais foram invadidas por um rumor que parece saído de um roteiro de cinema dramático, misturando paixão clubística, quantias astronômicas e uma conexão familiar que beira o inacreditável para qualquer amante do futebol brasileiro. A possibilidade de uma nova venda da nossa Sociedade Anônima do Futebol acendeu um alerta de esperança mesclado com uma dose cavalar de desconfiança. Afinal, o torcedor vascaíno já aprendeu a duras penas que promessas fáceis no futebol costumam cobrar um preço alto demais para nossa saúde mental. O nome que está na boca de todo mundo é o do empresário Marcos Lamachia, um investidor discreto do mercado financeiro que, de repente, viu seus passos serem vigiados de perto por milhões de olhos atentos e famintos por notícias reais. O que torna essa especulação um verdadeiro caldeirão de polêmica e discussões acaloradas é o fato de ele carregar um parentesco direto que mexe com as estruturas do esporte nacional. Ele é ninguém menos que enteado da atual mandatária do Palmeiras, a empresária Leila Pereira. Essa ligação quase de novela faz com que muitos torcedores fiquem com a pulga atrás da orelha, tentando entender como o herdeiro de uma das maiores fortunas ligadas ao nosso principal rival interestadual poderia, de uma hora para outra, assumir as rédeas do gigante da colina. Para nós, que carregamos esse amor incondicional no peito, a simples menção de qualquer ligação com a presidência do clube paulista desperta sentimentos conflitantes e uma ironia quase insustentável de engolir sem fazer careta. Imaginar que a salvação financeira do Vasco possa vir pelas mãos de alguém que compartilha a mesa de almoço de domingo com a dona do Palmeiras gera piadas dos rivais e uma enorme apreensão interna sobre as reais intenções por trás desse movimento. A desconfiança é o nosso escudo natural após tantos anos de promessas vazias e gestões catastróficas, e cada passo desse possível acordo é dissecado pela torcida com o medo constante de estarmos apenas servindo de peões em um jogo de xadrez corporativo muito maior do que as nossas arquibancadas. Essa desconfiança não surge do nada, pois o trauma recente com os antigos controladores estrangeiros da nossa sociedade anônima ainda é uma ferida aberta que sangra na alma de cada vascaíno que acreditou no projeto anterior. Aquela promessa de que o dinheiro nunca mais seria um problema e que voltaríamos imediatamente ao topo do continente transformou-se em um pesadelo jurídico, com salários atrasados, disputas na justiça e uma sensação de abandono que quase nos empurrou de volta ao abismo. Agora, ver o clube buscando uma nova rota de fuga financeira nos faz olhar para qualquer comprador em potencial com lupas gigantescas, exigindo garantias reais de que a nossa história e a nossa dignidade não serão leiloadas novamente para o primeiro aventureiro que aparecer com um terno bonito e uma pasta cheia de projeções de lucros. Os boatos que circulam com força nos corredores apontam para uma proposta financeira de proporções colossais, uma dinheirama capaz de zerar as nossas dívidas históricas e garantir investimentos pesados no futebol por muitos e muitos anos. Fala-se em bilhões de reais que seriam injetados diretamente na reestruturação da nossa instituição, quitando as pendências tributárias que nos sufocam e garantindo que o caixa do clube respire aliviado de uma vez por todas. Para o torcedor comum, esses valores parecem abstratos e distantes da nossa realidade de arquibancada, mas a promessa de ver o Vasco com dinheiro de sobra para contratar os melhores jogadores do mercado e estruturar as divisões de base faz qualquer coração bater mais forte e sonhar alto com tempos de glória que pareciam perdidos no tempo. No centro desse furacão de especulações está o nosso presidente Pedrinho, um verdadeiro ídolo que assumiu a liderança do clube associativo com a missão hercúlea de limpar a bagunça deixada pelos antigos donos e encontrar um rumo digno para a nossa camisa. Pedrinho carrega nos ombros o peso de representar a torcida nessa mesa de negociações espinhosa, sabendo que qualquer erro pode selar o destino do clube de forma definitiva e manchar sua própria história de amor com o Vasco. A busca por um investidor sério, que entenda o tamanho do gigante da colina e respeite a nossa identidade popular, transformou o cotidiano do presidente em uma maratona de reuniões secretas, análise de contratos e buscas por garantias que protejam o Vasco de novos calotes. A figura de Marcos Lamachia traz um elemento de mistério ao cenário, já que se trata de um profissional extremamente reservado, que prefere agir nas sombras do mercado de investimentos a se expor nos holofotes da mídia esportiva. Ele construiu sua própria carreira e sua independência financeira longe dos negócios de seu pai e de sua madrasta, o que é usado por defensores do negócio como uma prova de que seu interesse no Vasco é estritamente profissional e motivado pelo potencial gigante do clube. No entanto, para o torcedor que vive de paixão e não de planilhas, a ideia de um executivo discreto controlando as nossas maiores alegrias e tristezas gera uma sensação de frieza que bate de frente com o calor da nossa arquibancada inflamada de amor e fé. A grande polêmica que divide opiniões de maneira violenta nas redes sociais e nas sedes do clube é a sombra inevitável que a dona do Palmeiras projeta sobre esse possível negócio, alimentando teorias da conspiração de todos os tipos possíveis. Muitos temem que, mesmo de forma indireta, o Vasco passe a ser visto como uma espécie de filial de luxo ou que as decisões estratégicas do nosso futebol sofram influência de interesses externos que não condizem com a nossa grandeza histórica. O torcedor vascaíno, orgulhoso por natureza de sua história de lutas e pioneirismo contra o preconceito,
Não aceita a mera possibilidade de ficar em segundo plano ou de ver sua instituição sendo usada para alimentar o ego de famílias ricas do futebol paulista. Por outro lado, a própria presidente palmeirense já veio a público em entrevistas recentes para confirmar que seu enteado está de fato negociando a compra da nossa sociedade anônima, mas fez questão de ressaltar que não possui qualquer envolvimento direto ou indireto nessas tratativas de bastidores. Essas declarações, em vez de acalmarem os ânimos, serviram apenas para colocar mais lenha na fogueira das especulações, já que a torcida interpretou a fala como uma confirmação oficial de que o interesse é real e que o negócio está avançando a passos largos. A ideia de que uma das figuras mais poderosas e vitoriosas do futebol brasileiro atual endossa a capacidade financeira de quem pode comprar o Vasco gera um misto de cobiça pelo sucesso alheio e um pavor profundo de perdermos o controle de nossa própria narrativa. Essa rivalidade silenciosa que se desenha nos bastidores tempera o rumor com um tempero dramático que poucas vezes se viu na história do futebol brasileiro, transformando a transação financeira em um verdadeiro duelo de ego de proporções familiares. Se de um lado temos o Palmeiras estruturado, empilhando taças sob o comando de sua patrocinadora e presidente, do outro temos o Vasco tentando se reerguer como um gigante que desperta de um longo e doloroso sono para retomar seu lugar de direito na prateleira de cima. A possibilidade de o herdeiro dessa dinastia financeira assumir o nosso clube cria um cenário onde os confrontos dentro de campo ganharão contornos de novela familiar, com o enteado tentando provar seu valor diante da madrasta poderosa. As opiniões nas esquinas de São Cristóvão e nos arredores da barreira do Vasco se dividem de maneira drástica entre os pragmáticos, que defendem a entrada do dinheiro custe o que custar, e os românticos, que preferem a austeridade à perda da nossa alma vascaína. Para o grupo dos pragmáticos, o futebol moderno não perdoa o romantismo sem recursos, e a sobrevivência do clube depende de um parceiro com bolsos profundos que consiga bater de frente com os clubes mais ricos do país na hora de contratar reforços. Já os românticos argumentam que o Vasco pertence ao seu povo, à sua torcida de massa e à sua história de resistência, temendo que nos tornemos apenas uma marca fria gerida por investidores que não entendem o que significa chorar por um gol em São Januário. Os detalhes especulados sobre o suposto contrato apontam para compromissos de longo prazo que impediriam a venda das ações por muitos anos, garantindo uma estabilidade que o Vasco não conhece há décadas de crises políticas internas. Fala-se também na obrigatoriedade de aportes anuais expressivos voltados unicamente para a montagem de elencos competitivos, além de uma verba generosa destinada exclusivamente para a modernização das nossas instalações de treinamento para o time principal e para as categorias de base. Essas cláusulas de proteção seriam a garantia de que o clube não seria abandonado no meio do caminho, servindo como um porto seguro para o planejamento de longo prazo que tanto sonhamos ver implementado na nossa colina. Outro ponto crucial que mexe com o imaginário popular da torcida é o futuro do nosso caldeirão de São Januário, o templo sagrado onde tantas glórias foram escritas, e que necessita urgentemente de uma reforma que faça jus à sua história gloriosa. Os rumores indicam que o plano de investimentos do novo comprador contemplaria uma fatia generosa para a remodelação e ampliação do nosso estádio, transformando-o em uma arena moderna, sem perder a essência mística que faz tremer os adversários que nos visitam. A promessa de ver o nosso velho caldeirão reformado, moderno e pulsando com a força de dezenas de milhares de vozes sem perder a nossa alma popular é o maior trunfo que os defensores desse negócio usam para tentar convencer a torcida mais cética. Mesmo com todas essas promessas tentadoras de modernização e rios de dinheiro, a narrativa do investidor totalmente independente que não se mistura com os interesses familiares ainda soa artificial para o torcedor calejado pelas armadilhas do destino. É difícil para o cidadão comum acreditar que assuntos de tamanha relevância nacional não sejam discutidos nas reuniões familiares, só que não haja um alinhamento de interesses por trás de investimentos tão expressivos no mesmo mercado de atuação. A dúvida que fica no ar, e que nenhum contrato parece capaz de sanar completamente, é se o Vasco terá de fato a autonomia necessária para trilhar seu próprio caminho de glória, ou se viveremos sob a constante desconfiança de estarmos de alguma forma atrelados ao sucesso alheio. Um dos boatos mais fascinantes que animam as discussões é a suposta ambição pessoal do empresário em superar o sucesso esportivo e de gestão da própria madrasta, transformando o Vasco em sua obra-prima pessoal no mundo dos esportes. Pessoas próximas aos bastidores relatam que o investidor enxerga o clube do Rio de Janeiro como o palco perfeito para consolidar seu nome e provar que sua visão de negócio é capaz de reerguer uma potência adormecida e torná-la ainda maior que os rivais paulistas. Esta motivação pessoal, baseada em um desejo íntimo de superação familiar, adiciona um ingrediente de paixão e obstinação que agrada a ala da torcida que prefere ver um dono motivado pelo orgulho próprio a uma corporação estrangeira guiada apenas por planilhas de lucros. A valorização de um investidor brasileiro e com raízes no nosso país também é vista como um ponto muito positivo se comparada à nossa experiência traumática anterior com executivos que sequer sabiam apontar o Rio de Janeiro no mapa do mundo. Ter alguém que compreende a paixão do brasileiro pelo futebol, que entende o funcionamento das nossas federações, o peso da imprensa local e a pressão insana de uma torcida de massa pode ser o diferencial para que o projeto não desmorone no primeiro resultado negativo dentro de campo. Essa proximidade cultural traz uma esperança de diálogo mais humano e aberto com a comunidade vascaína,
permitindo que as decisões de futebol sejam tomadas com base na realidade do nosso país e não de forma distante por computadores em escritórios do outro lado do Oceano Atlântico. Ainda assim, o medo de estarmos vivenciando mais uma ilusão de ótica patrocinada por boato de internet assombra as noites dos vascaínos mais atentos, que preferem manter os pés firmes no chão antes de soltarem qualquer grito de comemoração antecipada. Já fomos enganados tantas vezes com promessas de novos tempos e de orçamentos milionários que a cautela se tornou a nossa principal conselheira nos momentos de crise e de grandes especulações financeiras. O torcedor de verdade sabe que o Vasco só é forte quando sua torcida está unida e focada em apoiar o time, e que depender exclusivamente de um salvador da pátria, seja ele quem for, é um caminho perigoso que pode nos custar o que temos de mais valioso: a nossa própria identidade. Enquanto o martelo não é batido e os documentos oficiais não são apresentados aos conselheiros e à Assembleia Geral para aprovação, o clima de suspense continua a dominar o noticiário esportivo e as conversas cotidianas sobre o futuro do nosso amado clube. As batalhas judiciais que envolvem as ações remanescentes da nossa sociedade anônima e o processo complexo de recuperação judicial são peças desse quebra-cabeça que precisam se encaixar perfeitamente para que o negócio possa ser concretizado sem novas dores de cabeça para o nosso departamento jurídico. Cada dia sem uma definição oficial é uma tortura mental para o torcedor, que se divide entre a esperança de ver o time forte novamente e o medo de ver o processo arrastar-se por mais tempo, prejudicando o planejamento do nosso futebol. Se esse acordo inacreditável de fato se concretizar nos moldes que estão sendo especulados pelos bastidores, o futebol brasileiro estará prestes a testemunhar uma revolução sem precedentes na sua geopolítica de poder e investimentos financeiros. O choque de impérios familiares nos gramados do país promete elevar o nível de competitividade das nossas competições a patamares nunca antes vistos, transformando cada confronto direto em uma batalha de orgulho que irá muito além dos 90 minutos de bola rolando dentro de campo. Para nós, resta apenas aguardar com o coração apertado e a esperança renovada de que, independentemente de quem assuma o controle das nossas ações, a nossa gloriosa história de pioneirismo e vitória seja sempre colocada em primeiro lugar em cada decisão tomada. No fim de tudo, o que realmente importa e o que sempre manterá o Vasco vivo e gigante é a força inabalável de sua imensa torcida feliz, que nunca abandonou o clube nas horas mais sombrias e que continuará empurrando o time rumo às vitórias não importa quem seja o dono da nossa sociedade anônima. O Vasco da Gama é um sentimento eterno que não pode ser comprado, vendido ou negociado em mesas de escritórios luxuosos, pois a nossa verdadeira riqueza reside na paixão de cada vascaíno que canta e chora pelo clube. Que venham os investimentos, que venham as reformas, que venham as contratações de peso, mas que venham, acima de tudo, com o devido respeito à nossa história, à nossa camisa sagrada e ao nosso manto que carrega a cruz vermelha no peito de cada um de nós. Se você gostou deste conteúdo repleto de paixão pelo futebol e quer continuar acompanhando todas as especulações, análises detalhadas e os bastidores mais quentes do nosso esporte preferido, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu gostei neste vídeo para fortalecer a nossa comunidade de torcedores de verdade. A sua inscrição e o seu like são fundamentais para que possamos continuar trazendo debates profundos, opiniões sinceras e muita informação de qualidade diretamente para sua tela, mantendo a chama do nosso amor pelo futebol sempre acesa e vibrante. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas resenhas e deixe a sua opinião sincera nos comentários abaixo sobre o que você pensa a respeito de tudo isso que conversamos hoje.